Olá pessoal, aqui é o professor Alexandro Bilar, da Unidade Acadêmica Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, curso bacharelado em Administração. Vamos conversar um pouco sobre governabilidade, governança e accountability, assuntos super atuais na esfera da gestão pública. Vamos em frente. Bom, primeiramente cabe uma distinção entre o que é governabilidade e o que é governança. Há muita confusão entre esses dois conceitos que aparecem recorrentemente na literatura. Se vocês procurarem sobre o Estado, sobre políticas públicas, nas buscas de vocês na internet, certamente vão encontrar essas duas palavrinhas. A governabilidade refere-se à capacidade política para governar, tá? Para que você coloque o governo em prática, você precisa ter uma chamada capacidade política. Ao passo que a governança ela está relacionada à capacidade financeira e administrativa para que o governo realize efetivamente as políticas públicas. Tá? Então, um bom governo é aquele que tem boas condições, tanto de governabilidade, para que consiga aprovar leis, né? E criar, junto com o Congresso, leis, né? O Congresso a, a, governantes que possuem um bom trato, né? Uma boa conversação com o poder legislativo, são governantes que conseguem fazer com que suas leis sejam devidamente apreciadas, dada a autonomia de cada poder, né? O poder executivo executa, o poder legislativo cria as leis. E o poder judiciário vai julgar se tudo está de acordo com a Constituição. Mas o governo, com boas condições de governabilidade, quando ele tem um bom trânsito aí no Congresso Nacional, com o Legislativo, né, no caso do governo federal, há uma maior facilidade para que as leis sejam aprovadas, né, para que haverá uma melhor condição aí de governabilidade. Já a governança está diretamente relacionada à esfera técnica mesmo, é a capacidade financeira e administrativa do governo realizar as políticas públicas. Eu acho que fica bem clara assim a distinção entre uma coisa e outra. Então, apenas reforçando, de acordo com Diniz, que é citado por Matias Pereira, a governabilidade remete às condições sistêmicas mais gerais, por meio das quais se exerce o poder em uma determinada sociedade. Então, por exemplo, é a forma de governo, a relação entre os poderes, os sistemas partidários. Então, seria um conceito mais macro, por assim dizer, né? Ao passo que a governança envolve a capacidade governativa em si, ou seja, a capacidade que o Estado tem de executar as políticas, tanto a questão dos mecanismos aí de participação social, né? Incluindo, no caso, para tanto, os mecanismos de participação social com pluralidade e com democracia, né? E de uma forma democrática. Bem, a governabilidade está relacionada às condições do exercício da autoridade política, enquanto que a governança qualifica o modo de uso dessa autoridade. Tá? Então, a governança pode ser entendida sob o ponto de vista da busca pela eficiência e efetividade governamental, mas também de acordo com a ótica do seu potencial democrático e emancipatório. Tá? Então, a governança é isso, é tanta capacidade de efetivar, né, com eficiência os, os objetivos do governo, né, suas metas, suas ações, mas também de acordo com as necessidades e demandas da sociedade, mas também, né, o potencial de fazer com que as pessoas participem ativamente, né, do governo, para promover aí a democracia, né, para promover aí a igualdade,
a participação social, o controle social na gestão pública. Então tem esses dois horizontes, a governança. Essa palavra governança, ela não é relativamente, ela é relativamente recente, por assim dizer, porque ela data dos anos 80. Surgiu do inglês governance, uma expressão do Banco Mundial, onde seus técnicos usavam essa questão, falavam muito sobre a questão da má governança em países em desenvolvimento. Né? Durante esse período foi uma época em que houve muitos empréstimos aí do Banco Mundial para esses países, mas para que fossem feitos esses empréstimos, para tentar sanar as dificuldades dessas populações, né? Eles requeriam uma série de requisitos, né? Eles solicitavam que fossem preenchidos uma série de requisitos relacionados à questão da governança. Então, a boa governança, né? A boa gestão, práticas de boa gestão, começaram, né? Passaram a fazer parte aí da cartilha de quem quisesse ter um empréstimo do Banco Mundial, tá? Ou refinanciar algum tipo de dívida que tivesse frente a esse agente. E aí, muitos problemas à época foram verificados na África, na Ásia, na América Latina, enfim. Data aí dos anos 80 a expressão governança, que nós usamos tanto hoje. Mas quais seriam, então, por assim dizer, esses princípios de uma boa governança na administração pública? Tá? De acordo com Matias Pereira, eu até fiz essa fala recentemente num seminário, Governança, Direito Público e Bem-Estar Social, né, no segundo seminário. Eu citei esses quatro princípios. Então, os princípios da boa governança na gestão pública seriam relações éticas, ou seja, mostrar que em todas as ações está existindo ética, as ações estão sendo pautadas pela ética, então nada de corrupção, de má utilização de recursos públicos, enfim, né? Conformidade, ou seja, conformidade no sentido de uma expressão atual que usamos muito, que é o chamado compliance, que é você estar de acordo com as regras, com as normas, com as leis, né? Transparência, que está muito relacionada ao que hoje chamamos de accountability, na prestação das contas públicas, e essa prestação de contas de uma forma responsável, de uma forma que todos entendam e com clareza, com transparência, né? com verdade. Podemos dizer que a presença dessas quatro premissas, né, ou desses quatro princípios, é indispensável para que a gestão pública possa desenvolver-se com segurança e com eficácia, embasada aí nos princípios éticos morais, né, segundo o professor Canani e outros. É indispensável isso para a gestão pública, a presença efetiva desses quatro princípios citados anteriormente. Isso é básico. E por fim, gostaria de falar de uma coisa que tem tudo a ver com a governança e com o dia a dia da gestão pública, que é o accountability. Inclusive, postarei um outro vídeo complementar, onde é narrado aí um modelo de aplicação da accountability no dia a dia, né? São narrados exemplos da aplicação no dia a dia da nossa cidade, do nosso dia a dia. Tá? Um videozinho rápido, complementar essa minha fala. Então, de acordo com Matias Pereira, a accountability envolve todo um conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores, né, os tomadores de decisão na gestão pública, os decisores governamentais, a prestarem as contas dos resultados de suas ações, com transparência, né, expondo aí os resultados das políticas públicas, como estas são desenvolvidas, quem são os responsáveis, quem, o que, quando, como, quanto, né? Haja vista que se trata aí da utilização de recursos públicos, né? Da coletividade. Então, transparência na prestação de contas é inerente
a gestão pública. Então, quanto maior a possibilidade da sociedade poder visualizar e discernir acerca das ações dos seus governantes, na forma como eles conduzem a máquina pública, né, o Estado, tanto maior será o grau de accountability. Então, quanto maior transparência houver, maior grau de accountability em uma gestão pública. E nós esperamos que esse grau aumente consideravelmente em nosso país, porque é indispensável no atual contexto, né? E em nome de toda essa evolução da gestão que a gente tem acompanhado e que precisa cada vez mais elevar o grau de transparência na gestão. Os governantes têm que ter isso de uma forma clara, enquanto uma cultura, né? O ideal é que o accountability seja uma cultura de todos os que estejam relacionados com a gestão pública, dada a importância da missão assumida, né? Que assumiram. Espero que tenham gostado dessa explanação básica sobre as distinções entre governança e governabilidade, com um foco maior aí para o accountability, está diretamente assim como o compliance, né, relacionados à governança. A governança, como foi dito anteriormente, remete à questão financeira e administrativa, a questão técnica, mas também a questão da participação social, né, do caráter democrático e emancipatório, da participação social na gestão pública. É interessante, é um tema que tem me chamado muita atenção e que eu tenho trabalhado bastante e pretendo ainda, já visto que minha tese de doutorado foi na área de governança, né? Na esfera ambiental, mas relacionada aí à questão da governança pública. Forte abraço a todas e a todos e até a próxima.